Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui com a tia Vanessa está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos para mais uma aula de história, desculpa, onde nós vamos começar a estudar as expedições portuguesas aqui no nosso território. Bom, enquanto vocês pegam o livro e abrem na página 52, eu quero compartilhar com vocês uma história muito legal que a mãe da Vivi mandou para a tia Vanessa e eu achei muito interessante. Vocês sabiam que vocês falam tupi? Isso mesmo, a língua indígena tupi. Vocês falam tupi e nem sabem, e eu vou mostrar isso para vocês. Presta atenção nessa história, que legal. O tupi que você fala, quem escreveu essa história foi Cláudio Fragato. E quem ilustrou, ou seja, quem fez os desenhos desse livro foi o Maurício Negro. Então, vamos lá para essa história, eu achei muito interessante. O tupi que você fala, por Cláudio Fragata. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui? Tamanduá ou siri? E sucuri? Jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu. Sabe que fruta é essa? Se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o que significa a palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo? Sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o autor, ou seja, quem escreveu o livro. Ele nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 1952. E há muitos anos ele mora em São Paulo na companhia dos gatos Filine e Sushi. Olha, eu já tive um cachorro que chamava Sushi. Ele ministra oficinas de escrita em literatura infantil e já publicou vários livros, entre eles Alfabeto Escalafobético, vencedor de um prêmio Jabuti em 2014. Pela Globinho, ele publicou uma história bruxólica
Foi lá no ano de 2012. Para saber mais, é só procurar o site dele, é claudiofragata.com.br. Vamos saber agora um pouco sobre o ilustrador. Ele também é escritor e design gráfico. E ele gosta de desenhar temas ancestrais, circulares, ambientais, étnicos, ligados à diversidade cultural e artística brasileiras. Ele é participante de exposições, catálogos e eventos. Ele recebeu vários prêmios e menções no Brasil e no exterior, ou seja, em outros países. Ele tem colaborado com diversos projetos e é membro do Conselho da Sociedade de Ilustradores do Brasil. Esse é o Maurício Negro. E aí, pessoal, gostaram do livro? Tamanduá, guaraná, pipoca, jacaré, guri, todos nós já falamos umas dessas palavras escritas aqui. Então, tá vendo? Eu não falei para vocês? Eu não disse que vocês já falavam tupi e não sabiam? Legal, né? Muito interessante essa história. Ó, um beijo, viu? Muito obrigada pela história. Então, agora nós vamos pegar o livro e abrir na página 52. Expedições Portuguesas. As expedições portuguesas. Nos primeiros anos de ocupação portuguesa, ou seja, nos primeiros anos que os portugueses chegaram aqui no Brasil, foram realizadas 3 tipos de expedições. Nós vamos agora estudar as expedições exploradoras, certo? Mas tiveram as exploradoras, as expedições guarda-costas e as expedições colonizadoras. Vamos começar pelas expedições exploradoras. Então, vamos lá. A primeira expedição que Portugal enviou para fazer o reconhecimento do litoral em 1500, ela foi comandada por Gaspar Lemos. Ou seja, o chefe da expedição era Gaspar Lemos. Essa expedição, ela veio para procurar e achar o pau-brasil, que foi até a árvore responsável por nomear os locais em que os navios aportavam. E depois deu o nome do nosso país, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um mapa da primeira expedição exploradora que Portugal mandou para cá, que foi chefiada pelo Gaspar Lemos, né? Olha só, temos aqui a embarcação que veio de Portugal com destino ao Brasil, né? Na época não era Brasil ainda. E eles vieram reconhecer o litoral. O que é o litoral? O litoral, pessoal, são as praias. É o lugar onde o continente se encontra com o mar. Ou seja, é onde a areia, a terra, se encontra com o mar. É a praia, né? Então, vocês podem ver que tudo isso aqui, ó, é litoral. Então, essa expedição, chefiada por Gaspar Lemos, ela chegou no dia 16 de agosto de 1501. E, ó, ela foi fazendo paradinhas. Ela chegou para o primeiro aqui, em Cabo de São Roque. Aí ela veio viajando. Quando foi dia 28 de agosto, ela parou aqui em Cabo de Santo Agostinho. Todos esses nomes os portugueses que foram colocando, tá? E depois ela veio parando, explorando tudo. Explorando é o quê? Conhecendo coisas diferentes, né? O que é explorar? É você procurar e conhecer algo que você ainda não sabe como é. E depois aqui ela parou em Baía de Todos os Santos, 28 de agosto de 501. Olha, tudo isso aqui eles percorreram em um dia só. Aí vieram navegando pelo litoral. Quando foi 21 de dezembro de 501, pararam aqui em Cabo de São Tomé. Depois, dia 20 de janeiro,
quase um mês depois, Ilha de São Sebastião e Ilha de São Vicente, depois no dia 22 de janeiro de 1502. Então, vocês podem ver que essa exploração, essa expedição exploradora, ela veio explorando, ela veio conhecendo, procurando, até que ela encontrou mesmo, né? Veio verificando a existência de muito pau-brasil em todo o litoral, né? O rei de Portugal, ele enviou outra expedição exploradora. Então, a primeira foi chefiada por Gaspar Lemos. Depois, ele enviou outra, que foi chefiada por Gonçalo Coelho. Ela foi organizada em conjunto com outros grupos de comerciantes portugueses para extrair o pau-brasil. Então, a primeira expedição exploradora, o Gaspar Lemos veio e viu que realmente tinha muito pau-brasil. Aí, o que aconteceu? Os comerciantes portugueses, eles se interessaram, né, em pegar o pau-brasil e vender, né? Afinal, o comerciante faz isso, o comércio, a compra e venda, né? Então, os comerciantes ajudaram o rei de Portugal a enviar outra expedição exploradora para extrair o pau-brasil. O que é extrair? Extrair é tirar o pau-brasil. Então, essa outra expedição, eles vieram com tripulantes para construir feitorias. O que são tripulantes? São pessoas que vêm no navio, ou seja, vieram mais pessoas para ajudar a tirar o pau-brasil daqui, cortar a árvore, claro, com a ajuda dos indígenas e tudo mais, mas vieram mais pessoas. E essas pessoas também vieram para construir as feitorias, que é essa palavra até que está em destaque aqui. O que é uma feitoria? Feitoria é uma construção feita pelos portugueses para servir como se fosse um abrigo, sabe? Para guardar materiais. Então, eles cortavam o pau-brasil e guardavam nessas feitorias. Sabe como se fosse um barracão para armazenar material? Então vieram mais tripulantes, tanto para extrair o pau-brasil, como para construir esses galpões, essas feitorias. E também pessoas para permanecer no Brasil, aqui, trabalhando como intermediário, ou seja, trabalhando, conversando, negociando com os indígenas e os navegantes europeus, tá? Então, por hoje, nós vamos estudar um pouco essas expedições portuguesas. Eu vou enviar para vocês agora, pessoal, 3 perguntinhas. Não, 2 perguntinhas. Eu vou enviar 2 perguntinhas em um anexo no Google Class, ok? Essas perguntinhas, elas deverão ser copiadas no caderno de história e respondidas no caderno de história, tá bom? Eu vou enviar o anexo. Se por um acaso algum de vocês aí tem uma impressora, se quiser imprimir a pergunta e colar no caderno e responder, beleza. Quem não tem impressora, copia mesmo no caderno, tá? Não esquece de colocar data, São Pedro, 28 de julho de 2020, a atividade da página 53 do livro. Responde essas 2 perguntinhas que no Google Class a gente vai corrigir, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos estudar hoje as expedições exploradoras. Então, essas 2 perguntas são em relação às expedições exploradoras, tá bom, pessoal? Um beijo e até o nosso encontro no Google Class. No Zoom, professora, no Zoom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, guris, curumins.